Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, em nome de Jesus, aquiete seu coração, reúna quem estiver próximo de você e vamos pedir a Deus para falar conosco poderosamente, iluminar o nosso entendimento, e no final nós oraremos juntos, colocaremos nossas vidas no altar do Senhor, nossos pedidos de oração diante de Deus. Então vamos lá então, o texto diz assim no capítulo 9, Saulo, que é o Shaul no hebraico, Saul, pedido de Deus, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Gente, não é fácil que a distância de Jerusalém para Damasco, são 230 quilômetros. Esse homem está respirando ameaças, ou seja, cada vez que ele prendia alguém, ou que consentia na morte, como por exemplo de Estevão, e ele via aqueles irmãos presos, mortos, mas serenos, pacificados, aquilo suscitava no coração de Paulo mais ódio, mais zelo extremado, mais desejo de perseguir em nome de Deus. E aqui ele está saindo numa viagem de Jerusalém para Damasco. Damasco é a capital da Síria, antiga Damasco, E esses irmãos que eles perseguiam, que é chamado os do caminho, eram do caminho. Caminho, gente, é um dos títulos de Jesus. Lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho justamente por isso, ele veio trazer-nos de volta, ponte entre nós e Deus. O caminho entre os humanos e Deus é Jesus. E esse caminho é o que nós chamamos de árvore da vida. Lembra de Adão quando cai, que ele peca? Primeira coisa que ele faz depois que ele cai em si é tentar ir atrás da árvore da vida e comer daquele fruto novamente. Mas o caminho foi barrado pelo Senhor, com anjos, com espadas de fogo. Ou seja, a árvore da vida, a salvação, não tem sentido sendo roubada, possuída pelo homem por si mesmo, mas ela tem que ser oferecida. E aqui esses irmãos, a igreja, os discípulos, os apóstolos, eram chamados os do caminho, ou seja, eram os de Jesus. Viu, gente? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, ou seja, ele já tinha subido o Monte Hermon, de lá de cima para descer, para enxergar Damasco lá embaixo, ao meio-dia, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor. Verso 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí eu pergunto, Paulo estava perseguindo quem? Os discípulos de Jesus, os do caminho. Então, amados, olha para você ver como é que é lindo isso. Eu sou de Deus, você é de Deus. Quando alguém me persegue, persegue você. Ele está mexendo com a menina dos olhos de Deus, ele está perseguindo o próprio Cristo. Ele estava tentando lutar contra Deus, não tinha como vencer, conseguir. Não tinha como. E é tremendo isso aqui, porque Paulo, durante toda essa viagem para Damasco, observe que ele teve que passar, por exemplo, em Samaria, na região da Galileia. E ali ele vê que o evangelho estava plantado ali. Ele respirava. É por isso que o coração de Paulo foi sendo trabalhado, amados, até ele ser confrontado com essa luz que brilhou sobre ele, nesse fenômeno tremendo e maravilhoso. É a conversa. Olha, depois do Pentecostes, é o fenômeno, é o acontecimento mais importante da história da vida da igreja. É essa conversão desse homem, para nós, para eles e para o bem do evangelho. Mas aí Jesus fala com ele, verso 6, mas levanta-te, Paulo, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, extasiados, aturdidos, ouvindo a voz, sabia do fenômeno, viram o fenômeno, não vendo, contudo,
ninguém, porque não era com eles, era Deus e Paulo, era Jesus e Paulo. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. E aí você percebe que Paulo já está em jejum para entender. Ele está cego, escamas no olhar dele. Ele escuta essa voz, ele sabia pelo Velho Testamento que era a voz de um anjo falando. E ele só não sabia quem era. E vem, quem é, Senhor? E de repente fala, eu sou Jesus. Aí Paulo começa agora em jejum e oração. Olha, amados, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, do hebraico Hananiah, ou seja, Deus demonstra a sua graça. Disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Responda assim para Deus também, todos os dias, quando você for. Fala, Deus, eis-me aqui, usa-me, né? Verso 11. Então o Senhor lhe ordenou, Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Ou seja, essa rua existe até os dias de hoje, amados, em Damasco. Era a rua longa, reta, uma avenida grande, que cortava leste e oeste da cidade. Está lá até os dias de hoje, viu? E entra na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Deus está preparando tudo, porque Ananias sozinho não iria lá, porque todo mundo tinha medo. Paulo imperava terror. Paulo, onde ele passava, o ódio exalava, e os irmãos já tinham medo dele, viu? Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, santos, né? Hagios, separados, a palavra original aqui é diferentes, ou seja, eu não sou diferente de você, nem de ninguém, somos iguais, mas diferentes, separados, Hagios, no sentido de que somos de Deus, temos um projeto de Deus na terra para viver e fomos separados para isso, né? E sabemos, verso 14, e ele veio para aqui, Deus, e para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam e clamam pelo Senhor. Mas o Senhor lhe disse, vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento. A ideia do original da palavra é vaso, é um vaso na mão de Deus. Deus é oleiro, ele é barro, e Deus vai moldar um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os judeus, os filhos de Israel. Verso 16, pois eu, Jesus, lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora você entende tudo na vida de Paulo, entende? Agora você entende também por que Paulo suportou tudo, porque Deus capacitou. E ele experimentou no corpo dele os sofrimentos de Jesus. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhes as mãos, né, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo, aleluia. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Dentro de uma casa de Judas. Ananias que foi lá. Eu pergunto, as pessoas ficam discutindo a questão de batismo, né? Paulo falou em línguas aqui nesse momento? Não. Paulo falava assim em línguas. Será que tinha uma piscina nessa casa, um poço de água? Será que eles foram no rio? Será que ele mergulhou debaixo de quê? Dentro de quê? Num poço? Pegaram um balde? Não importa, amados, não é água. É o que ocorreu no ser, no interior de Paulo. Ele foi arrancado, fórceps, nascido fora do tempo. Deus fez uma cesariana e trouxe Paulo à vida, para ser um instrumento de Deus, aleluia. Então não fica discutindo batismo de água, se é em piscina, de batistério, mergulhando ou não, isso é o que menos importa. Simão foi batizado na água e não era crente, né? O bruxo, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas
a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Sim, era ele mesmo. Só que agora eles não entendiam como que Paulo converteu. Como é que se dá uma conversão de um jihadista desse, um cara extremado, zeloso negativamente pela lei, matando em nome de Deus, exterminando em nome de Deus, e agora está aqui pregando, expondo Jesus àquele povo. Ou seja, Paulo estava indo lá nas escrituras do Velho Testamento, arrancava Jesus das páginas de lá e expunha na frente das pessoas. Isso que é expor, afirmar que esse Jesus que eles mataram na cruz é o Cristo Messias, o prometido. Isso é tremendo, amados. Isso é graça sobre graça. Viu? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, ou seja, o tempo necessário, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite eles guardavam também as portas da cidade para o matarem, para Paulo, ao passar Paulo, matasse Paulo. Mas os seus discípulos, irmãos de Paulo, companheiros de Paulo que já estavam com ele ali, tomaram-no de noite às escondidas, nas madrugadas, e colocando-o num cesto com corda, desceu pela muralha. Isso aqui é tremendo. Parece filme de guerra, filme policial, de perseguição. Você percebe como que o evangelho foi chegando nos quatro cantos e como que ninguém para Jesus. E vocês percebem que nesses poucos versículos, até o 26 que eu vou ler, existe aqui a narrativa de Lucas difere, não é que difere, a gente tem que analisar a cronologia. Paulo converte aqui em Damasco, ali mesmo naqueles dias ele prega, é o que está acontecendo. Depois, conforme ele diz na carta de Gálatas 1, verso 17, que ele foi para a Arábia, para o deserto da Arábia, ficou lá 3 anos alimentando, lendo as escrituras, orando e conversando com Deus e se preparando para a obra. Depois ele volta para Damasco, prega em Damasco um tempo, e só depois de 14 anos é que ele sobe a Jerusalém, onde ele encontra com alguns dos discípulos, dos apóstolos. Aí, fica analisando. E eu quero te chamar, amados, porque na obra é assim. A gente passa por lutas. A gente não está vivendo lutas como as de Paulo, mas a gente passa as dores da gente. Pregar não é fácil. A gente sofre de todas as formas. É que não dá para ficar falando isso aqui. Aqui não é Paulo que está narrando, é gente que está narrando em nome dele. Mas observe, amados, que enquanto uns estão na frente da batalha, descendo no cesto de noite, na escuridão, no breu, para pregar o evangelho longe, observe que tem irmãos correndo riscos, segurando as cordas, descendo no cesto, orando e jejuando, ajudando financeiramente, enviando missionário para ali, para ali, para ali. Tem médicos aqui, tem médicos sem fronteira no mundo, tem missionários ali. O evangelho vai, ninguém destrói Jesus. Vamos fazer parte dessa obra, isso aqui é lindo, isso aqui é missões, amados. Tendo chegado a Jerusalém, só 14 anos depois, observe que o texto não diz, mas entre 2 versículos, você tem um espaço de tempo muito grande. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, ainda o temiam, não acreditando que ele fosse um verdadeiro discípulo de Jesus. Verso 27, mas Barnabé tomou-o consigo, dizem que Barnabé era parente de Paulo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele, Saulo, vira o Senhor no caminho de Damasco e que este Jesus lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, aleluia. Falava e discutia com os helenistas, para quem está chegando. Helenistas eram os judeus, aqui no caso os judeus que absorveram a cultura grega e a língua grega. Então eram judeus helenizados, os helenistas, Mas eles procuravam tirar-lhe a vida, matar Paulo. De novo, tá vendo? Onde ele ia, ele respirava morte. A vontade de matá-lo era grande, ele já estava passando perseguição. De
perseguidor agora perseguido. E diz o texto, verso 30, tendo porém chegado isto ao conhecimento dos irmãos, levaram Paulo de Jerusalém até Cesareia, cidade portuária, e dali o enviaram para Tarso da Cilícia. Tarso era a cidade onde Paulo nasceu, por isso que ele é chamado Saulo de Tarso, e era uma capital, uma cidade capital importante lá da Cilícia, ou seja, era um grande centro universitário. Verso 31, a igreja, aqui indica a totalidade, o corpo de Cristo, nós, amados. Na verdade, tinha paz por toda a Judéia. E paz aqui não é porque não faltava perseguição, tinha, mas era paz aqui dentro. Eles estavam bem, pregando, anunciando e testemunhando. Toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ou seja, o evangelho saiu de Jerusalém, chegou Galiléia e Samaria, e agora, através do instrumento de Paulo e também de Pedro, que se tornaria depois um pregador aos gentios também, o evangelho chegou para as regiões do mundo daquele tempo. Isso é tremendo. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor, na reverência a Deus e no conforto do Espírito, no consolo, na coragem desse Espírito Consolador que habita em mim, que habita em você, é que nós vamos vencendo. E no conforto do Espírito Santo, essa igreja crescia em número de gente ia sendo agregada. Não tinha marketing não, amados. Não tinha propaganda de rádio nem rua. A mão de Deus está aqui, o homem de Deus vai revelar, vai profetizar, e o povo vai tudo como uma bestalhada atrás, parecendo coisa de cigano, parecendo coisa de espiritismo. Não, aqui era unção, graça de Deus. Não é esse merchandising que tem hoje, não. Não é propaganda, não. Isso é a mão do homem que está fazendo a igreja crescer aí. Passando Pedro, aí o cenário volta para Pedro de novo. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Lida é uma cidadezinha próxima de Jope, 20 quilômetros. Encontrou ali certo homem chamado Anéias, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico, amados. Disse-lhe Pedro, verso 34, Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente pela fé se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Isso é maravilha de cura, de milagre, crescimento e salvação. Verso 36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. A palavra Tabita aqui no hebraico é gazela, no grego significa Dorcas, nome este traduzido que quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras que fazia, esmolas que dava, ou seja, era generosa essa mulher. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, amados, como é normal para todo mundo, né? E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, ou seja, quando morria em Jerusalém, enterrava-se no mesmo dia. Quando morria-se fora dos muros de Jerusalém, os judeus permitiam até 3 dias o corpo para enterrar, para sepultar. Mas aí o corpo tinha que ficar num quarto separado, que era no cenáculo, cela grande, num quarto separado, ou na parte de cima da casa. Algumas casas já tinham a parte de cima, entenderam? Ali ficava. E lá era o costume lavar o corpo, preparar para o sepultamento. Como Lida era perto de Jope, né? Você observe que Jope está aqui a 60 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, e Lida estava a uns 20 de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, esse lugar, né? E todas as viúvas o cercavam, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Amados, Pedro está aprendendo, e Pedro viu, e Pedro participou e caminhou. Lembra das ressurreições de Jesus? Ele estava lá vendo e participando. E aqui agora ele vai ser o instrumento de Deus para fazer isso. E meu coração arde, porque aqui mais uma vez vai demonstrar que Jesus ressuscitou. E esse Jesus vivo está operando essas maravilhas no meio da igreja. Isso é tremendo, isso é fantástico. Isso é glorioso. Creia, amados, nisso aqui, ó. Tabita, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita,
levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ou seja, Jesus trouxe-a de volta. Deus tem tua vida e a minha vida na palmas da mão. Ele dá a vida e tira a vida a quem Ele quer. Ele é o Senhor da ressurreição. A vida, amados, só tem significado quando se crê em ressurreição. Quando se sabe habitado pelo céu, que nos faz transcender para além dessa terra. Transportar os horizontes dessa terra. Isso é o que nos gera a esperança de estar aqui pregando, anunciando e lendo a palavra com você dia após dia. Ele, Pedro, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, novamente rádios, os diferentes, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Aleluia. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amados, Pedro está em processo. Pedro não pregou só para judeu e Pedro foi melhorando aos poucos. Ele era um homem extremamente zeloso da lei também, legalista. Não só ele, os da circuncisão, Pedro, Tiago, João, Jerusalém. Aqui esse homem está na casa de um curtidor. O curtidor que lidava com couro de animais mortos para os judeus, ele se tornava impuro e ele era desprezado de todos. Olha, se Pedro está na casa dele aqui, Pedro já está rompendo mais uma barreira, amados. A próxima barreira Deus vai fazer Pedro romper agora no capítulo 10, quando ele vai ter que entrar na casa de um não-judeu, Cornélio. E vocês percebem que depois Pedro também foi enviado aos gentios. Então, amados, a gente vai melhorando no processo. Assim como Pedro foi melhorando, nós estamos sendo transformados. O importante é que a gente não resista ao Espírito de Deus. Deixa Deus encher sua vida nesse instante, encher sua casa. Peça a Deus para ressuscitar os seus que estão mortos, vivos na terra, vivendo, andando nas ruas como sepulturas ambulantes, vivos e carregando espíritos mortos nos corpos. Ore por sua casa, ore por minha casa, vamos orar juntos para que nossas casas sejam ressuscitadas, casamentos, filhos que estão distantes, afastados, para que aqueles que se sentem desviados, impuros, imundos, indignos de Deus, possa cair em si e voltar aos pés da cruz. Feche seus olhos. Pai, olha para mim, olha para os teus filhos agora em oração conosco. Baixa os céus aqui. Sim, baixa os céus. Ó Deus, e permita que nesses dias nós possamos dizer, eis-nos aqui como Ananias. Fala conosco, usa-nos. Faça de nós o que tu fizeste com Paulo, que o Senhor o fez nascer de novo. E que o Senhor, Pai, o separou como vaso, instrumento em tuas mãos. Então usa-nos como vasos nesses dias, para encher essa terra do conhecimento do Senhor. E agora, Pai, ressuscita aqueles que estão mortos nas nossas famílias. Levanta os que estão doentes, cura os enfermos. Ministra paz. Destrua grilhões e cadeias de Satanás. Ó Deus, e nesse instante, na autoridade que o Senhor nos deu, Deus, levanta o que está doente, cura o corpo que está ferido, os ossos, o coração, as veias, o sangue, limpa, cura, restaura, tira toda doença maligna, Senhor, tira todo o câncer de morte deste corpo agora, em nome de Jesus. Doenças em nós, em nossas casas, que nós nem sequer sabemos que existe, nós repreendemos agora, no poder do sangue do Cordeiro, Pai. E agradecemos pelo milagre da ressurreição e pelo milagre em cada vida. Aos que estão abatidos, desalentados, levanta, Pai. Levanta-nos e ajuda-nos a carregarmos no peito essa certeza que somos do Senhor. Somos as meninas dos teus olhos e pelo teu Espírito que nos encoraja e nos consola, nós estamos guardados e protegidos. Oh, aleluia! Bendito seja o Senhor que está aqui. E é no teu nome, Jesus, no poder do teu Espírito, que nós oramos a ti, ó Pai. Amém, amém e amém.